da sua palavra, sou apenas servo da sua palavra, estou aqui para obedecer, para fazer aquilo que o Espírito Santo assim nos conceder. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, o pastor Rubens, por essa confiabilidade de trazer algo de benéfico para vocês, porque estar aqui em cima não é para qualquer um. Ministrar a palavra não é para qualquer um. Tem que estar com as raízes afirmadas dentro dos preceitos, dos decretos do Senhor. Aleluia. Abram as vossas Bíblias no capítulo de 2 Reis, versículo 23. Versículo 23. Hoje essa palavra tem por título o pacto com Deus, ou como queira, a renovação da sua aliança com o Senhor. E aqui o rei Josias, ele vai nos ensinar como que nós devemos continuar afirmando esse pacto com o Senhor. Ele vai nos ensinar como que nós devemos continuar firmando essa aliança com o Criador, com o eterno Senhor Jesus. E aqui o rei diz assim para mim e para você. Então, o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém, e se ajuntaram-se a ele. Vou repetir. Então o rei ordenou, e todos os anciões de Judá, de Jerusalém, se ajuntaram-se a ele. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos se ajuntando, irmão, para nos ter uma renovação com o pacto, com a aliança, com os decretos do Senhor, para que a nossa vida caminhe conforme Jesus quer que caminhamos, segundo o curso da palavra do Senhor. E aqui ele diz, e o rei subiu à casa do Senhor, com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todos a palavra do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Aqui o rei, ele está ensinando a esse povo a não deixar de praticar a palavra de Deus. Ele está ensinando a esse povo a manter-se com a aliança renovada perante o Espírito Santo de Deus. Ele está ensinando a esse povo a não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, como muitos se desviaram e foram a servir a Baal. E nesta noite o Senhor está nos ensinando como que nós devemos de nos renovar com o Senhor, como que nós devemos de nos consertar com o Senhor, como nós devemos de permanecer com a nossa aliança redobrada aos pés do Senhor. Aí eu te digo nessa noite, quantas pessoas não querem mais ter esse conserto com Deus? Podemos assentar em nome de Jesus. Quantas pessoas estão saindo fora dos prumos da palavra do Senhor? Aí o versículo 3. E o rei pôs-se em pé a coluna e fez um concerto perante o Senhor, para que andares com o Senhor e guardares os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a sua alma, confirmando as palavras desse concerto, e que todo o povo esteve por esse concerto. Aqui o rei nos ensina a guardar esta palavra em que nós estamos vivendo hoje. O rei nos ensina a guardar a palavra do concerto deste livro, que é uma palavra forte, é uma palavra eficácia, é uma palavra que nos liberta, é uma palavra que está sempre nos alimentando, porque o Senhor assim nos permite que nós nos alimentaremos da sua palavra. E aqui o rei, queridos, fala de conserto, fala de amor, fala de aliança, fala de renovação, fala de conserto perpétuo com a palavra do Senhor. Você sabe o que quer dizer isso? É você andar no prumo da palavra do Senhor todo dia, como eu devo andar, como o presbítero deve andar, como o pastor deve andar, como a igreja deve andar.
Nós estamos quarta-feiras estudando na escola de ministério sobre a mordomia cristã. Mas para que nós possamos ser um mordomo fiel, nós precisamos guardar esse pacto com Deus. Nós precisamos renovar a aliança com Deus. Nós precisamos ter certeza que a palavra de Deus nos ensina a ser os mordomos fiéis da palavra do Senhor Jesus. E aqui ele nos diz: e o rei mandou ao sumo sacerdote Elequias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinha feito para Baal. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Quantos estão aí fora conhecedores da palavra, sendo vasos de Baal, servindo a Baal, esquecendo de um Deus vivo, todo-poderoso, verdadeiro, que nos liberta, que nos cura, que nos salva e que nos faz caminhar retamente pelos caminhos do Evangelho? Quantos estão aí servindo a deuses estranhos? Quantos estão aí se desviando da esquerda para a direita, esquecendo da palavra do Senhor Jesus? Aqui o rei estava ensinando ao povo caminhar, mas caminhar com retidão, caminhar com segurança, não olhando nem para trás, nem para a esquerda, e olhando para o alto, que é Jesus. E aqueles que olham para o alto, que é Jesus, a tendência é melhorar a sua condição de vida evangelística. E nessa noite, queridos, nós precisamos abrir cada vez mais o nosso coração e deixar esse pacto penetrar em nossa família, em nossas vidas, na vida daqueles que nos rodeiam, na vida daqueles que nos perseguem, na vida daqueles que estão sempre prontos a agir contra nós, porque se nós continuar guardando o pacto com Deus, renovando a nossa aliança com o eterno e Criador, Senhor Jesus, coisas tremendas acontecerá em nossas vidas. Mas quando nós, ou qualquer pessoa, se desvia para a esquerda, para a direita, ou vai a servir a Baal, coisas horríveis acontecem em vossas vidas. Sabe por quê? Porque não renovou a aliança eterna com o Senhor. Ele não afirmou esse pacto com Deus. Ele não afirmou esse concerto com o Senhor. Ele deixou o concerto de Deus de lado, servindo a deuses estranhos e alheios. Mas aqui o rei nos adverte: faz o pacto com Deus, renova a sua aliança com o Criador, não desabine, não olhe para trás, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, esteja firmes, como aquela igreja de Pérgamo, como nós estamos estudando na escola dominical. Aquela igreja, ela precisava continuar servindo ao Senhor e afirmar o pacto sério com Deus, para que o pecado não predomine na vida daquela igreja. Amanhã nós iremos também estudar sobre ela de novo, mas é uma igreja que precisava ter certeza que Deus estava ali, que Deus tinha um pacto com eles. E aqui o rei mandou o sumo sacerdote Elequias, Euquias, e os sacerdotes da segunda ordem, que saiam do templo do Senhor todos os vasos para todos os exércitos dos céus, que servissem a Baal, e para o bosque, e para o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas até Betel. Você sabe o que acontece quando uma pessoa, ela se desvia do Senhor? Você sabe o que acontece quando uma pessoa não quer mais renovar essa aliança forte com o Criador? Acontecem coisas terríveis. O pecado predomina, as pestes e enfermidades vêm, as lutas vêm, conforme uma tempestade vem. Sabe por que isso? Porque a pessoa não se afirma com Cristo. A pessoa tem os ensinamentos, tem tudo isso em suas mãos, tem um instrumento como esse, tem um livro como esse, tem uma palavra como esta, mas não há meio de se afirmar nos pés do Senhor. Ela se bandeia para outros lados. E aqui o rei, irmãos, ele estava ensinando aquele povo
de Jerusalém, a se manter firme aos pés do Senhor, a se manter firme num concerto perpétuo com a palavra do Senhor. E hoje está difícil para o povo, tá? Só que tem um porém, se a gente continuar renovando as nossas alianças com o Senhor, se a gente continuar afirmando o nosso pacto com Deus, se nós continuarmos servindo a Ele com dignidade, com amor à sua palavra e ao próximo, coisas tremendas irão acontecer em nossas vidas. Você sabe por quê, irmão? Porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos liberta, o Senhor nos resgata, o Senhor nos ensina. Como nós temos recebido vários ensinamentos proféticos e bíblicos, falando sobre concerto, falando sobre pacto, falando sobre aliança, falando sobre estatuto. E também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensentarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que se sentaram a Baal e ao sol e à lua e os mais planetas e todo o exército do céu. Baal, ele tinha os seus seguidores, Baal, ele tinha os seus sacerdotes que estavam na casa do Senhor. Aí o que o rei falou? O que o rei ordenou? Que tirasse todo aquele que servisse a Baal fora do templo do Senhor e queimasse, porque não queria receber o concerto perpétuo do Senhor. E aqui o rei Josias, ele ordena a este povo que fique firme na presença daquele que vos criou, que fique firme na presença daquele que vos livrou, para que haja crescimento espiritual nas suas famílias, nas suas vidas. Mesmo sendo sacerdotes, tem que ter crescimento espiritual. Mesmo sendo presbítero, tem que ter um crescimento espiritual, porque o Senhor é longâmino, o Senhor é que nos ensina a viver verdadeiramente a palavra do Senhor. E aqui o rei nos ensina sobre todos os propósitos do Senhor quando nós nos consertamos perpetuamente perante aquele que nos livrou. E hoje eu te digo, quantas pessoas estão aí fora, correndo de um lado para o outro, se fadigando, se corrompendo, se fadigando de mesma forma, se prostituindo, e às vezes tem a oportunidade de estar aqui nessa noite, para louvar a Deus, para servir a Deus, para receber as virtudes do Espírito Santo, mas não querem dar o braço a torcer, preferem dar o braço a torcer ao inimigo, e resistir ao Espírito Santo, e não resistir àquele que vos leva para o inferno ou para as catatumbas. E o Senhor está aqui nos falando nesta noite sobre um rei que ensinava aquela geração a ter um compromisso sério com o Senhor, a ter um compromisso sério com a palavra, a ter um compromisso sério com os estatutos, com os decretos e com os preceitos do Senhor. E hoje não é diferente. Muitos não querem ter compromisso, muitos não querem ter, como se fala, muitos não querem servir ao Senhor como se deve servir, com dignidade, com amor a sua palavra. Quando você fala para uma pessoa, hoje vai ter estudo bíblico, hoje vai ter, amanhã vai ter a EBD, a Escola Bíblica Dominical, mas esse aí para mim não faz efeito, isso para mim não quer dizer nada, eu já conheço. Mas para conhecer tem que estar aqui para aprender. Para conhecer tem que estar aqui para aprender, sabe por quê? Porque quando o Senhor nos ensina a ter um concerto perpétuo com Ele, as palavras vêm aos nossos lábios, e o Senhor está sempre pronto a nos ajudar a vencer as barreiras e as dificuldades. Você pensa que é fácil servir ao Senhor? Você pensa que é fácil estar nos pés do Senhor? Para estar nos pés do Senhor tem que pagar o preço. Para servir a Deus conforme Ele quer que nós servimos, tem que pagar o preço. Para servir a Deus tem que pagar um preço redobrado, senão nós
não venceremos nada. E hoje nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos liberta e nos libertou até hoje. Quantos estão aí fora precisando de uma palavra de libertação como essa? Às vezes tem a própria palavra, mas não dá o braço a torcer. Entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Já vou encerrar em nome de Jesus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos dos povos. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Sabe quando uma pessoa serve a deuses alheios? Sabe quando a pessoa serve a deuses estranhos e a Baal? Vira pó. Vira pó por quê? Porque não dá crédito à palavra do Senhor de maneira alguma. Entra pelo um ouvido e sai pelo outro, e assim sucessivamente, e assim por diante. Mas quando uma mulher de Deus, um homem de Deus, ou um presbítero que tem um chamado, o mordomo de Deus, abre os seus ouvidos e a sua mente, e crê que a palavra vai nos ensinar, este bem-aventurado é. Este bem-aventurado é. Você sabe por quê? Porque ele não mede esforços, ele não mede distância, ele não coloca obstáculos. Ele quer estar aqui todo dia para servir o nosso Criador e o nosso Salvador Jesus Cristo. E assim eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus.